Qual é o pH ideal da água para beber? Bom, o pH do sangue é de 7,35 a 7,45. Vamos por 7,4. E o pH é logarítmico. Então, para quem não sabe isso, se de 7,5 para 8,5 não é 1, não, é 10. 7,5 para 9,5 é 100. Porque de 7,5 a 8,5 é 10, 8,5 a 9,5 é 10, 10 vezes 10 é 100, isso o potencial hidrogênio que nós estamos conversando. Então, teoricamente, a água ideal ela tem que ter um pH acima de 7,4. Quando eu tomo uma água com pH menor do que 7,4, eu estou correndo atrás do prejuízo, porque o meu organismo vai ter que fazer algum esforço para compensar isso. Então, é no mínimo 7,5, vamos dizer. É o mínimo que é o ideal para uma água potável boa. Quais os principais metais tóxicos que estão rodeando o nosso dia a dia? É a pergunta da Márcia. Os principais são o mercúrio, o chumbo, o cádmio, o arsênico e o alumínio. O mercúrio, como eu disse, por causa os rios estão contaminados com mercúrio, os peixes estão contaminados com mercúrio. Antigamente, extraía ouro usando mercúrio, então contaminou os rios todos. E a contaminação está aí. Os amálgamas, as obturações, um amálgama ele é feito 50% de mercúrio, 20% de prata, 20% de cobre e o restante de estanho, 10% de estanho. Então, esse mercúrio está lá, está contaminado. O cádmio, se você é fumante, você tem intoxicação por cádmio. Se você tem aparelho no dente, você tem contaminação por aparelhos fixos ou móveis, de metal. Você tem contaminação por níquel. Alumínio, hoje é difundido no Brasil e tem correlação entre a intoxicação por alumínio e o desenvolvimento de Alzheimer. Se você cozinha, por exemplo, numa panela de alumínio, muitos anos, o calor ali da panela do fogão acaba fazendo liberar alumínio na comida. O arsênico é outro problema. O chumbo, hoje menos, mas o chumbo está na solda, o chumbo está nas tintas. Muitas casas, ainda hoje, as pinturas de paredes têm chumbo. O chumbo entra, ele intoxica a pessoa, causa uma doença chamada saturnismo, e a pessoa morre às vezes só 10 dias antes da morte é que o médico consegue diagnosticar o saturnismo. A maioria dos médicos não está preparado para diagnosticar saturnismo, que é a intoxicação grave pelo chumbo. Todos esses metais podem ser eliminados do corpo, existem vários caminhos que levam a Roma, mas o princípio mais simples deles é você usar condimentos. O coentro é para guardar só um. Então, se você tem um bom coentro, você usa isso no almoço, no jantar, você vai poder eliminar a maioria dos metais tóxicos. A Leila, de São Paulo, pergunta: qual é o papel da nossa microbiota intestinal e pode ser melhorada? Pois é, isso é fascinante, viu? Isso é fascinante, porque isso só se tornou um órgão nos últimos 3, 4 anos. A Organização Mundial de Saúde chegou à conclusão que nós tínhamos mais um órgão no corpo. Esse órgão é virtual, são as bactérias que vivem no seu intestino, que são 10 vezes maior que o número de células que você tem. E lá tem mais ou menos umas 1000 espécies diferentes de bactérias. Hoje eu recebi um artigo, inclusive, dos Estados Unidos, que eu estava lendo, que é fascinante, onde eles estão começando a usar bactérias diferentes da microbiota intestinal para substituir pílula anticoncepcional. Olha que coisa impressionante. Daqui uns dias você vai ter um iogurte que você toma todo dia, que traz uma bactéria, e que essa bactéria agora cria um muco na sua vagina, não deixa o espermatozoide subir com facilidade e se torna um anticoncepcional. Olha o conceito onde está chegando. Hoje nós temos casos, por exemplo, de pacientes com esquizofrenia, onde eles mudam a microbiota intestinal e a esquizofrenia melhora. Nós temos hoje, principalmente na Holanda, que é o lugar do mundo onde mais se tem isso, eu sei que eu vou chocar muita gente, mas inclusive tem muitos brasileiros vendendo isso,
Hoje tem transplante de fezes. Eu pego uma pessoa saudável, que tem as fezes boas, que tem na forma de banana, entendeu? Que tem toda a característica de Bristol. Bristol tem classificação do tipo de fezes, o melhor é que sai no tipo de banana, e eles fazem transplante de fezes. Pegam uma pessoa saudável e recolhe as fezes dela e transplanta via ânus, via retal, para outra pessoa, para enriquecer a microbiota intestinal. Porque a sua microbiota intestinal, a primeira grande chance que você tem é quando você nasce de parto normal. Isso praticamente não existe mais no Brasil. A grande maioria nasce de cesárea. E não é culpa do médico, não. É porque não dá mais para nascer de parto normal. Uma mulher que tem mais dente do que boca, uma mulher que precisa de aparelho para acertar os dentes estão fora de lugar, porque a mandíbula dela é pequena, o maxilar dela é pequeno, ela também tem a pelve estreita. Então, a mulher que tem muito dente na boca e está sobrando, ela também não vai ter jeito de fazer parto normal, porque a pelve dela está estreita. Igual a boca ficou pequena, a pelve ficou pequena. Então, quem faz a cesárea? A criança não passa pelo canal de parto da vagina da mãe, não pega aquela microbiota que está ali. Aí ela tem uma segunda chance grande, que é quando ela amamenta. A mãe passa a microbiota dela para o filho, a filha. Se ela nasce de cesárea e ela não amamenta, ela perdeu as duas maiores chances de ter uma microbiota intestinal rica. Essa pessoa agora está desprovida de uma boa microbiota. Ela tem que saber se virar. Ela deve procurar um alimento fermentado para ingerir o resto da vida. Todos os lugares do mundo onde tem longevos, onde tem centenários, onde predominam as pessoas com mais de 100 anos de idade, em todos eles, sem exceção, eles usam alimentos fermentados. Então, o alimento fermentado, ele é rico em bactérias. Então, os japoneses, por exemplo, usam natto, usam tempê, usam miso, que são alimentos fermentados, e com isso eles têm uma grande longevidade, entendeu? Porque eles têm uma microbiota rica. Infelizmente, quando você toma um antibiótico, e muita gente não sabe disso, mas o antibiótico predispõe você à infecção, porque se você toma um antibiótico hoje para destruir uma infecção, você, infelizmente, destrói grande parte da sua microbiota, e a sua microbiota responde pelo seu sistema imune. 80% do nosso sistema imune está no intestino, apoiado pela microbiota intestinal, e o antibiótico vai lá e mata essa microbiota. Você pode levar de 6 meses, 1 ano, 2, 3, para se recuperar. Nesse ínterim, você está mais vulnerável à infecção. Então, no frigir dos ovos, a pessoa que usa com frequência antibióticos está mais propensa a ter mais infecção. É um ciclo vicioso. Doutora Laíra Cláudia, de Salvador, na Bahia, pergunta: qual o problema de se esquentar mamadeira no micro-ondas? A mamadeira no micro-ondas é o seguinte: houve uma mudança de lei, mas você sabe que no Brasil muda a lei, mas não muda o que está na prática. As mamadeiras, em geral, elas são feitas de estruturas que, quando aquecidos, principalmente abruptamente, como é o caso do micro-ondas, eles liberam bisfenol A e fitalato. Bisfenol A e fitalato, que são produtos advindos do petróleo, e como os plásticos são feitos a partir de produtos derivados, um derivado do petróleo, então, com a ação do raio, da micro-onda, do aquecimento da parede da mamadeira e a liberação de fitalato e bisfenol A, essas crianças agora vão ser obesas, porque elas vão ingerir hormônios, elas estão ingerindo hormônio, que aquilo ali, bisfenol A e fitalato, principalmente, esses dois, quando entra no corpo do bebê, como em qualquer corpo humano, eles funcionam como se fossem estrogênios. Por isso que eles são chamados xenoestrógenos. E essa epidemia existente de crianças de 6 meses obesas, não é porque elas estão fazendo menos exercício. Crianças de 6 meses não fazem atividade física. Não, nem porque estão comendo mais. Muitas estão ingerindo esses xenobióticos. Claro que isso foi descoberto há uns 8 anos atrás,
foi feito as leis nos Estados Unidos, etc. E aqui no Brasil já tem uma campanha para não se deixar fabricar mamadeira que possa liberar o bisfenol A e fitalato. Mas eu não posso garantir para você que você sai aqui agora e compra uma madeira que ela vai ter essas características. Então, a minha recomendação, você pode esquentar em vidro, mas não esquente em uma madeira de plástico. Tá bom?